Alguma vez olhaste à tua volta e sentiste cansaço? Não por falta de sono, mas por um peso silencioso. Roupas sobre a cadeira, prateleiras cheias de recordações e objetos para o caso de um dia precisar. Caixas que já nem sabes o que guardam. À primeira vista, até parece acolhedor, cheio da tua história, cheio de vida. Mas por dentro, algo não sossega. Foi assim que tudo começou para mim. O minimalismo não entrou na minha vida com pressa, nem com promessas radicais. Chegou de mansinho, como um sussurro, como um suspiro de alívio. Tudo começou com uma pergunta simples. Por que é que este espaço me faz sentir tão pesado? O minimalismo, para mim, não tem a ver com espaços brancos perfeitos ou móveis da moda. Tem a ver com honestidade, com olhar à volta e para dentro e perguntar: isto ainda me serve? E aos poucos, objeto a objeto, escolha a escolha, comecei a retirar o excesso. Não só do meu quarto, mas também da minha mente. E o que mais me surpreendeu? A calma que veio depois. Não uma transformação drástica, mas um silêncio novo que eu já não sentia há anos. Se estás à espera de um antes e depois cheio de mudanças radicais, este vídeo talvez não seja isso. É uma história de mudanças pequenas, quase invisíveis, que, pouco a pouco, me trouxeram de volta a mim. Por isso, se também já sentiste esse cansaço discreto no teu espaço, convido-te a ficares. Porque esta jornada não é sobre ter menos, é sobre fazer espaço para o que realmente importa. 1. Desenvolver um olhar estético mais sensível. Talvez, durante muito tempo, o teu quarto tenha sido apenas o lugar onde deixas tudo o que não cabe mais no resto da casa. Prateleiras cheias, roupa empilhada na cadeira, lembranças de viagens, caixas que já nem sabes o que guardam. À primeira vista, até pode parecer aconchegante, porque está cheio da tua história. Mas, se reparares com mais atenção, os teus olhos nunca descansam. Há sempre algo a chamar por ti, a puxar a tua atenção, a pedir que seja arrumado, limpado, lembrado. E sem perceberes, esse ruído visual vai se transformando num peso silencioso. Quando falamos de olhar estético no minimalismo, não estamos a falar de um estilo bonito de revista, feito de objetos caros e perfeitos. Estamos a falar dessa capacidade íntima de reconhecer o que realmente tem valor para ti e o que apenas ocupa espaço no ambiente e na mente. É um olhar que pergunta: isto ainda me faz bem? Em vez de: será que isto fica bonito para os outros verem? A estética minimalista não começa na cor das paredes, mas na honestidade com que olhas para as coisas à tua volta. É por isso que, na visão minimalista, simples não é sinônimo de vazio. Simples é sinônimo de escolhido. Um espaço branco, sem vida, pode ser tão pesado quanto um espaço cheio de objetos. Mas um espaço onde cada peça foi mantida com intenção. A cadeira em que gostas de ler, a manta que te aquece nas noites frias, a fotografia que te faz sorrir sempre que a vês. Esse espaço começa a respirar contigo. A beleza está menos na quantidade e mais na verdade de cada escolha. A ciência também nos lembra disso. Ambientes visuais mais limpos, com menos estímulos, estão associados a níveis menores de estresse e a uma sensação maior de segurança e foco. Quando o olhar não precisa de se defender de 1000 cores, formas e mensagens ao mesmo tempo, o corpo baixa a guarda. O coração desacelera, a respiração aprofunda, o pensamento deixa de saltar de objeto em objeto. Um espaço mais calmo torna-se quase como um abraço silencioso após um dia longo. Talvez o teu processo comece num fim de tarde comum. Estás no teu quarto, olhas à volta e perguntas, pela primeira vez com sinceridade: o que é que aqui me cansa? Não é uma pergunta sobre moda ou tendência, é uma pergunta sobre peso interno.
vais percebendo que certas coisas já não te representam. Aquele quadro que compraste por impulso, a estante cheia de coisas que os outros te deram, mas que nunca escolheste realmente. A coleção de pequenos objetos que só ocupa pó. E então, delicadamente, decides que não precisas de carregar tudo isso contigo. À medida que vais retirando o excesso, algo subtil acontece. Os teus olhos começam a encontrar descanso em pequenos pontos de paz. O canto onde fica a tua planta preferida, a superfície vazia da mesa que agora pode receber uma chávena de chá sem que tenhas de empurrar 30 coisas para o lado. O caminho livre entre a porta e a cama. O que antes era um mar de estímulos torna-se um cenário onde a luz, as sombras e os poucos objetos que ficam começam a ter espaço para contar a sua história. Com o tempo, percebes que cada objeto que permanece ali diz algo sobre ti. O livro que te marcou profundamente, a caneca que usas todas as manhãs, a almofada em que te deitas ao final do dia. Em vez de um caos de coisas sem voz, o teu espaço transforma-se numa pequena galeria de significados. O teu olhar estético torna-se mais sensível. Já não procura o bonito que impressiona, mas o belo que acalma, que sustenta, que conversa com o teu íntimo. E é assim que, ao afinar o teu olhar para o essencial, não estás apenas a decorar um quarto. Estás a aprender a ver a tua própria vida com mais clareza. Antes de avançarmos para as próximas mudanças, este é o primeiro milagre silencioso do minimalismo. Quando os olhos começam a ver menos, o coração começa a sentir mais. 2. Dizer não ao gratuito e às grandes promoções. Quando com nosso olhar começa a distinguir o que é essencial do que é apenas ruído, algo muito natural acontece a seguir. Começamos a questionar não só o que já está em casa, mas também aquilo que deixamos entrar. E é aqui que o minimalismo se encontra com um dos grandes desafios do nosso tempo. Aprender a dizer não ao é de graça e ao estar com 80% de desconto. Porque muitas vezes aquilo que não custa dinheiro custa espaço, atenção e paz interior. Imagina uma daquelas campanhas de saldos gigantes, vitrines cheias de cartazes vermelhos, números enormes a gritar oportunidade imperdível. Talvez conheças bem essa sensação. O coração acelera um pouco, a mente começa a fazer contas rápidas, a tentar convencer-te de que é agora ou nunca. A promessa é sedutora. Se está tão barato, seria quase um desperdício não comprar. E, sem dar conta, deixas de te perguntar se precisas realmente daquilo. A questão deixa de ser, isto serve à minha vida? E passa a ser, estou a perder uma oportunidade? A psicologia do consumo conhece bem este mecanismo. Estudos em comportamento do consumidor mostram que quando vemos a palavra promoção ou gratuito, o nosso cérebro ativa uma sensação de recompensa imediata. Sentimos que estamos a ganhar, mesmo que no fundo não saibamos bem o que estamos a levar para casa. Compramos o barato, o 2 pelo preço de 1, o brinde que vem incluído. Mas muitas dessas coisas acabam esquecidas numa gaveta, penduradas num cabide que nunca usamos, ocupando um canto que poderia estar vazio e tranquilo. E, com o tempo, o que começou como sensação de vitória transforma-se numa espécie de cansaço silencioso. Temos mais para guardar, mais para limpar, mais para organizar. No minimalismo, dizer não a isso não é um ato de rigidez, é um exercício de liberdade. É olhar para uma etiqueta de desconto e, em vez de te deixares hipnotizar pelo número, fazer uma pergunta muito simples. Se não estivesse em promoção, eu levaria isto? Se a resposta for não, então talvez não seja um presente, mas uma distração. O mesmo vale para o gratuito. Eu usaria isto se tivesse de pagar o preço inteiro? Se a resposta continuar a ser não,
talvez o custo verdadeiro esteja noutro lugar. No tempo que vais gastar a arrumar, na culpa de não usar, na energia mental que te pesa sempre que o vês parado num canto. Lembro-me de uma fase em que eu corria atrás de todas as etiquetas, sale 70%, sale 90%. Voltava para casa com sacos cheios e com a sensação de que tinha sido muito inteligente, de que tinha aproveitado bem o meu dinheiro. Mas, à medida que os meses passavam, os cabides enchiam-se de peças que nunca tocavam o meu corpo. Um dia, diante daquele armário a abarrotar e de uma mente exausta, fiz uma pergunta que mudou tudo. Será que eu gosto mesmo destas coisas? Ou só gostei da sensação de pagar menos por elas? A resposta honesta doeu um pouco, mas também me libertou. Eu estava apaixonado pelo desconto, não pelo objeto. Aprender a parar no meio de uma promoção e respirar fundo por alguns segundos é uma forma de prática de atenção plena. É um pequeno intervalo em que recuperas o comando. Em vez de entrares no piloto automático do toda a gente está a comprar eu também, passas a observar. Isto tem um lugar na minha vida? Vai ser usado, cuidado, apreciado? Quando começamos a fazer estas perguntas com sinceridade, descobrimos que muitas vezes o verdadeiro luxo não é encher sacos, mas sair da loja de mãos vazias e coração leve. E o mais bonito é que, com o tempo, o não deixe de soar a renúncia e começa a saber a escolha. A mesma energia que antes ia para acumular começa a ser usada para escolher melhor. Talvez compres menos, mas escolhendo aquilo que realmente te faz sentir bem, aquilo que representa quem és hoje. Cada sim torna-se mais precioso, porque já não nasce do medo de perder uma oportunidade, mas da confiança de que a tua vida merece ser preenchida com cuidado. É nesse momento que descobres que dizer não ao gratuito e às grandes promoções não é viver em falta. É abrir espaço para uma abundância mais silenciosa. A abundância de ter exatamente o que precisas e de sentir paz com o que tens. 3. Parar de oferecer aos outros aquilo de que eles não precisam. Depois de começares a dizer não ao excesso que entra na tua vida, surge naturalmente uma outra pergunta. O que é que fazes com aquilo que já tens a mais? Muitas vezes, a primeira resposta é quase automática. Eu ofereço a alguém. Parece generoso, parece bonito, parece um gesto de partilha, mas, se olharmos com mais cuidado, percebemos que nem sempre estamos a oferecer de verdade. Às vezes, estamos apenas a tentar passar o peso adiante. É muito comum acontecer assim. Abrimos um armário, encontramos roupas que já não usamos, objetos que perderam lugar na nossa rotina, presentes que nunca fizeram muito sentido. Em vez de assumir a responsabilidade de decidir o destino daquelas coisas, juntamos tudo numa mala e pensamos: vou dar isto àquele amigo, àquele familiar, alguém há de aproveitar. A superfície é um ato de bondade. Mas, no fundo, há uma pergunta que raramente fazemos. Será que a pessoa realmente precisa ou quer isto? Quando não fazemos essa pergunta, o que chamamos de presente pode transformar-se num incômodo silencioso do outro lado. Imagine estar no lugar de quem recebe. Alguém chega com um saco cheio de coisas que já não usa, mas que estão em bom estado. A pessoa sorri, agradece, porque foi ensinada a ser educada, a não recusar. Mas por dentro, talvez esteja a pensar: onde é que eu vou pôr isto? Eu nem gosto deste tipo de roupa. E de repente, a tua tentativa de te livrares de um peso transforma-se num novo peso na casa de outra pessoa. Ela fica sem graça para dizer que não, sente culpa se desfizer do que recebeu. E o ciclo de acumulação continua, só que agora em outra casa. No minimalismo, especialmente na sensibilidade japonesa,
Oferecer é sempre um gesto que passa pelo coração dos dois, de quem dá e de quem recebe. Não se trata de despachar coisas, mas de criar um momento de cuidado genuíno. Por isso, uma regra simples pode mudar tudo. Antes de oferecer, pergunta. Em vez de aparecer com o saco já pronto, pode dizer: olha, eu tenho um casaco que já não uso, mas lembrei-me de ti. Achas que faria sentido para ti? Ou, estou a separar alguns livros. Há algum tema que te interesse? Pode parecer um detalhe, mas essa pequena pergunta transforma o gesto. O outro deixa de ser depósito do teu excesso e passa a ser alguém com vontade própria, necessidades próprias, gosto próprio. Eu próprio, durante muito tempo, juntava tudo o que já não queria e entregava de uma vez a conhecidos ou familiares. Sentia-me leve, quase virtuoso, como se estivesse a fazer uma boa ação. Mas, com o tempo, comecei a reparar em pequenos sinais. O olhar meio perdido de quem recebia, o obrigado um pouco forçado, a sensação de que eu estava a entrar nos espaços dos outros sem pedir licença. Até que um dia decidi fazer diferente. Em vez de chegar com a decisão tomada, comecei a perguntar: tu usarias isto? Bate com o teu estilo? Se não fizer sentido, não faz mal nenhum. Está tudo bem. A reação mudou completamente. Quando alguém dizia sim, eu via um brilho verdadeiro nos olhos. Quando dizia não, aquilo também era um ato de honestidade que eu aprendi a respeitar. Percebi então que dar, de forma minimalista, não é um atalho para me livrar da responsabilidade. É um prolongamento da mesma. Se eu escolho com atenção o que fica na minha vida, também preciso escolher com atenção o que sai e para onde vai. Às vezes, o destino mais respeitoso para um objeto é a reciclagem, a doação a uma instituição, ou simplesmente o fim do seu ciclo. Nem tudo precisa de ser empurrado para a vida de alguém que não pediu por ele. Quando oferecemos apenas aquilo que sabemos que pode ter valor real para a outra pessoa, a experiência muda dos dois lados. Quem dá, sente que estás a partilhar algo com sentido, e não apenas a aliviar um peso. Quem recebe sente-se visto, respeitado, não invadido. O presente deixa de ser um fardo disfarçado e torna-se uma ponte discreta de ligação. E, nessa delicadeza, o minimalismo mostra mais uma vez a sua essência. Menos coisas, mais verdade entre as pessoas. 4. Perceber que a felicidade está no cotidiano. Depois de olharmos com mais cuidado para aquilo que damos, recebemos e mantemos, talvez surja uma pergunta ainda mais profunda. Afinal, onde é que a felicidade vive? Durante muito tempo, muitos de nós acreditaram numa ideia muito simples e muito sedutora. Se eu tiver mais, serei mais feliz. Mais dinheiro, mais objetos, mais conforto, mais reconhecimento. É uma narrativa repetida em anúncios, em redes sociais, até em conversas do dia a dia. Mas, quando observamos com atenção, percebemos que esta promessa começa a falhar justamente onde mais esperávamos que funcionasse. Há décadas que estudos sobre bem-estar mostram uma coisa curiosa. Até certo ponto, ter as necessidades básicas asseguradas traz segurança e tranquilidade. Mas a partir daí, acumular mais coisas não aumenta a felicidade na mesma proporção. O que faz realmente diferença, segundo inúmeras pesquisas, são as experiências significativas, as relações de qualidade, o sentimento de pertença, a capacidade de agradecer o que já existe. Em vez de um armário cheio, um momento de riso partilhado. Em vez de uma casa perfeita, a sensação de estar à vontade dentro dela. Em vez de 1000 planos grandiosos, um dia vivido com presença. O minimalismo, sob esta luz, deixa de ser uma estratégia para remover tudo na esperança de encontrar um paraíso distante. Torna-se um convite a enxergar o valor do que já está aqui,
agora. Não se trata de renunciar a sonhos ou metas futuras, mas de deixar de adiar a paz para quando eu tiver aquilo, ou quando a minha vida estiver assim. Aos poucos, trocar-se a pergunta: o que me falta por o que já está aqui que eu ainda não estou a ver? E essa mudança parece pequena, mas transforma o modo como o coração se posiciona perante o dia. Na prática, isto começa nas coisas mais simples. O primeiro raio de sol que entra pela janela antes de começares o trabalho. A chávena de café ou de chá que aquece as mãos e desacelera os pensamentos por alguns minutos. O olhar de alguém com quem partilhas a casa. Um bom dia dito com intenção em vez de apenas por hábito. O silêncio breve depois de terminares uma tarefa em que sentes o corpo a relaxar. São momentos tão discretos que, se estivermos distraídos, passam como se não fossem nada. Mas, quando os reconheces, tornam-se pequenos pontos de luz ao longo do dia. Uma forma delicada de treinar este olhar é cultivar um pequeno ritual de gratidão. Não precisa de ser nada complexo. Ao final do dia, talvez sentando-te na cama, podes perguntar a ti mesmo: quais foram 3 momentos de hoje pelos quais eu me sinto grato? Não são grandes acontecimentos, são detalhes. O vento fresco no rosto, uma mensagem inesperada de um amigo, um prato simples que te soube bem. Ao registrar, mentalmente ou por escrito essas coisas, estás a ensinar a tua mente a prestar atenção ao que nutre, e não apenas ao que falta. Eu próprio, quando comecei a esvaziar a casa, percebi que o que realmente me preenchia nunca tinha sido o número de objetos à minha volta, mas aqueles instantes que eu costumava chamar de apenas o normal. Ouvir a chuva cair enquanto lia, preparar uma refeição lenta, sem pressa, conversar com alguém sem olhar para o relógio. Quando comecei a nomear esses instantes, a tratá-los como algo precioso, a minha ideia de felicidade mudou de lugar. Deixou de ser um ponto distante no futuro e passou a ser uma soma de pequenos presentes espalhados pelo dia. É isso que o minimalismo, com a sua suavidade firme, nos vai ensinando. Quando deixamos de nos distrair tanto com o que ainda não temos, começamos finalmente a tocar a vida que já está aqui. E talvez a verdadeira mudança não seja construir uma existência extraordinária, mas aprender a reconhecer o extraordinário naquilo que parecia apenas cotidiano. É aí, no simples que se repete, que a felicidade muitas vezes já está à espera. 5. Focar-se naquilo que tem um significado realmente positivo. Quando começamos a perceber que a felicidade não está num futuro distante, mas espalhada pelos pequenos momentos do dia, surge uma pergunta natural: em que é que eu estou a colocar a minha energia, afinal? O minimalismo, visto pela lente japonesa, não se limita a esvaziar armários ou limpar superfícies. Ele convida-nos a escolher, com a mesma delicadeza, os pensamentos, hábitos, relações e atividades que alimentam o nosso espírito. Significado positivo não é apenas aquilo que nos dá prazer imediato, mas aquilo que, depois de passar, deixa uma sensação de paz, direção e coerência com os nossos valores. Podemos pensar nisto como um filtro silencioso. Há coisas que nos fazem sentir ocupados, cheios, distraídos, mas que no fim do dia nos deixam vazios. E há coisas, às vezes muito simples, que não parecem espetaculares, mas que nos fazem respirar mais fundo e sentir que a vida faz sentido. Um trabalho pode ser desgastante ou desafiante de forma saudável. Uma relação pode ser cheia de drama ou cheia de presença. Um hábito pode ser um escape automático ou um cuidado deliberado. O olhar minimalista pergunta: isto empurra-me para a vida que eu quero viver ou apenas me mantém a girar sem sair do lugar?
Para começar a reconhecer essa diferença, podemos seguir um pequeno processo de 3 movimentos. O primeiro é observar. Ao longo do dia, repara com honestidade em como te sentes durante e depois de certas atividades. Navegar pelas redes sociais, conversar com alguém, fazer uma tarefa, comer de determinada maneira. O teu corpo fica mais leve ou mais tenso? A mente fica mais clara ou mais agitada? O segundo movimento é perguntar. Pergunta a ti mesmo: isto aproxima-me da pessoa que eu quero ser? Alimenta os meus valores ou apenas preenche o meu tempo? O terceiro movimento é ajustar. Quando percebes que algo só te drena, podes reduzir, limitar, substituir. Quando percebes que algo te nutre, podes criar mais espaço para isso na tua rotina. Um exemplo muito simples, mas transformador, é a forma como começamos o dia. Durante muito tempo, o meu primeiro gesto ao acordar era pegar no telemóvel. Notícias, mensagens, redes sociais, informações soltas que eu mal conseguia digerir ainda com sono. Parecia que eu estava a informar-me, a atualizar-me. Mas, se fosse honesto comigo, o que eu sentia era um leve peso no peito e uma mente já cansada antes mesmo de sair da cama. Eu confundia estímulo com significado. Acordava cheio de conteúdo, mas vazio de direção. Quando comecei a aplicar este filtro do significado positivo, experimentei algo diferente. Em vez de pegar no telemóvel, sentei-me por alguns minutos em silêncio. Algumas respirações mais profundas, um pequeno alongamento e depois um gesto simples. Escrever 3 coisas pelas quais eu me sentia grato naquele início de dia. Podiam ser coisas mínimas, como a cama confortável, o som da rua a acordar, a possibilidade de começar de novo. Em seguida, escrevia também uma pequena intenção para o dia. Uma frase curta, como "Hoje quero agir com mais gentileza" ou "Hoje quero fazer uma coisa de cada vez". Parecia um ritual discreto, mas a sensação era a de que, finalmente, eu estava a entrar no dia pela porta certa. A diferença não foi imediata em termos de circunstâncias externas, mas foi profunda na qualidade da minha energia. Em vez de começar o dia a reagir ao mundo, eu começava por me encontrar comigo mesmo. O telemóvel continuava lá, as notícias continuavam a existir, mas deixaram de ser o centro. O centro passava a ser este espaço pequeno, silencioso, onde eu escolhia o que queria cultivar dentro de mim. E, a partir daí, o resto do dia tornava-se um pouco mais alinhado. Mais fácil dizer não ao que me fazia girar em círculos. Mais natural dizer sim ao que tinha de facto significado. Quando passamos a filtrar o que entra na nossa vida, não só em termos de objetos, mas também de informação, hábitos e relações, algo subtil muda. Cada dia passa a ser um fio condutor. Não é uma agenda perfeita, mas uma direção tranquila. Em vez de apenas sobreviver às horas, sentimos que estamos a caminhar, mesmo devagar, em direção a algo que faz sentido para nós. E é nesse ponto que o minimalismo se revela como uma prática profundamente positiva. Não se trata apenas de ter menos, mas de dar mais espaço, dentro e fora, àquilo que realmente ilumina a nossa vida. Talvez, ao longo deste vídeo, tenhas percebido que o minimalismo não é uma fórmula pronta, nem uma meta final a atingir. É um processo silencioso, quase íntimo, de voltar ao essencial. Não para seguir uma tendência, mas para viver com mais intenção. Ao remover o excesso de objetos, de compromissos, até de pensamentos, o que fica não é um vazio, mas um espaço novo. Um espaço onde tu podes respirar, onde as tuas escolhas ganham voz, onde a tua vida, tal como ela é hoje, começa a fazer mais sentido. O mais bonito é que esta transformação não acontece de uma vez. Acontece nos pequenos gestos. Quando escolhes não trazer mais uma coisa para casa.
quando dizes não a algo que já não te representa, quando olhas à volta e sentes paz com o que ficou. Talvez este vídeo não te traga respostas prontas. E ainda bem, porque o minimalismo não se impõe, ele convida. E o convite é este: olha para a tua vida com mais delicadeza. Pergunta a ti mesmo, com honestidade e sem pressa: o que é que aqui já não me serve? O que é que ainda faz sentido? Porque no fim, não se trata de ter menos por ter menos. Trata-se de criar espaço para viver mais leve, mais presente, mais verdadeiro. E talvez, só talvez, essa seja a mudança mais discreta e mais profunda de todas.